O amanhecer deslizava suavemente sobre a cúpula da Basílica de São Pedro, banhando as muralhas milenares com uma luz dourada que parecia mais um sussurro do que um brilho. No interior dos aposentos papais, o ar era denso, carregado de um silêncio que não era comum, como se o próprio tempo tivesse parado para ouvir. O Papa Francisco, com o rosto sulcado por rugas profundas e as mãos trêmulas pelo peso de seus anos, sentava-se diante de uma escrivaninha de carvalho desgastada. Sua saúde havia declinado, e cada respiração parecia um ato de vontade. No entanto, seus olhos, ainda brilhantes, refletiam uma clareza que só os próximos da eternidade pareciam possuir. Naquela manhã, algo extraordinário aconteceu. Ele olhou para o padre Miguel, seu secretário pessoal, um sacerdote espanhol de olhar sereno e porte discreto, e disse com uma voz que mal superava um murmúrio: Miguel, preciso de uma hora. Ninguém deve entrar. Ninguém deve saber. Vou escrever para alguém. É importante. O padre Miguel, que servira ao Santo Padre por anos, assentiu sem questionar, embora um nó se formasse em seu peito. A fragilidade do Papa era evidente, e cada dia parecia um milagre que ele ainda estivesse entre eles. Ele fechou a porta com suavidade, deixando o pontífice sozinho com seus pensamentos e com Deus. Francisco pegou uma folha de papel artesanal, daquelas ainda fabricadas em pequenos ateliês da Úmbria, com um leve aroma de ervas secas e tradição. A caneta tinteiro, um presente de sua terra natal, a Argentina, de muito antes de o mundo o conhecer como Papa, repousava em sua mão. A tinta azul, profunda como o oceano, começou a deslizar sobre o papel com uma lentidão solene, como se cada palavra fosse uma oração, um testamento, uma ponte entre o céu e a terra. Ele não escrevia para um cardeal, um presidente ou um líder religioso de renome. O destinatário era Ronaldinho Gaúcho, o lendário jogador de futebol brasileiro, cujos pés haviam encantado o mundo e cujo coração, segundo o Papa, batia pelos mais necessitados. Francisco sabia que Ronaldinho, com seu sorriso que parecia iluminar estádios inteiros, era mais do que um ídolo esportivo. Era um homem que, apesar da fama, permanecia humilde, que usava sua fortuna para ajudar crianças pobres e que, antes de cada jogo, rezava uma oração simples, ensinada por sua mãe. Deus, dá-me alegria para compartilhar, não apenas para vencer. A milhares de quilômetros dali, no Rio de Janeiro, o sol já queimava com força, refletindo nas águas da praia de Copacabana e nas ruas vibrantes da cidade. Em um campinho de futebol improvisado numa favela, Ronaldinho, aos 40 anos, ainda era o centro das atenções. Embora aposentado das grandes competições, sua presença era magnética. Ele treinava crianças do bairro, ensinando-as a driblar com a mesma leveza que o tornara uma lenda. Seu sorriso, aquele que conquistara o mundo, ainda brilhava, e seus olhos castanhos pareciam carregar uma juventude eterna. Ronaldinho dirigia um centro de caridade que fundara anos antes. Um lugar onde crianças de comunidades pobres aprendiam futebol, recebiam educação e tinham acesso a refeições quentes. Era seu jeito de retribuir ao Brasil, ao povo que o elevara a ícone. Sua vida, porém, não era só solidariedade. Ele ainda assinava contratos publicitários, aparecia em comerciais de marcas globais e era convidado para eventos de gala. Mas, todas as manhãs, antes de qualquer compromisso, ele se ajoelhava em sua pequena capela particular, uma construção humilde nos fundos de sua mansão, e rezava. Obrigado, Senhor, pela alegria que me destes, dizia, repetindo as palavras de sua mãe, Dona Miguelina, que o criara com fé e amor. Naquele dia, o campinho estava mais animado que o usual. As crianças corriam atrás da bola, gritando e rindo, enquanto Ronaldinho, com uma camiseta surrada e um boné virado para trás, dava dicas. Olha o passe, Joãozinho! Usa o peito do pé! Rita, sua irmã mais nova e gerente de seus negócios, observava de longe, equilibrando uma prancheta cheia de papéis
e um celular que não parava de tocar. Rita era o pilar da família Gaúcho, uma mulher de temperamento forte, mas com um coração generoso. Ela cuidava de tudo: contratos, finanças, agendas. Ronnie, não esquece que amanhã tem gravação com a Nike, gritou ela, sem tirar os olhos da prancheta. Ronaldinho apenas acenou, com um sorriso travesso, e voltou a chutar a bola com as crianças. Entre os pequenos espectadores estava Lucas, um menino de 11 anos que Ronaldinho praticamente adotara. Órfão, Lucas vivia no centro de caridade e via Ronaldinho como um herói. Ele não jogava muito bem, mas seguia o ídolo com olhos brilhantes, carregando uma bola de couro gasta como se fosse um troféu. "Tio Ronnie, me ensina aquele drible da embaixadinha", pediu Lucas, pulando ao lado do craque. Ronaldinho riu, bagunçando o cabelo do menino. "Calma, pequeno, primeiro o básico, depois a gente faz mágica." De repente, um silêncio estranho tomou o campinho. As crianças pararam de correr e até os pássaros pareciam ter silenciado. Um homem de terno preto impecável, segurando uma maleta de couro, apareceu na entrada do campo. Ele não pertencia àquele lugar. Seu porte e sua calma, o pequeno distintivo dourado com o escudo do Vaticano na lapela, tudo nele parecia deslocado na favela carioca. Rita foi a primeira a reagir, caminhando rápido em sua direção, com os braços cruzados. "Quem é o senhor? O que quer aqui?" perguntou, com aquele tom que não admitia rodeios. O homem sorriu levemente, mas sua expressão era séria. "Bom dia", disse ele, com uma voz que desarmava pela tranquilidade. "Sou o Padre Miguel, enviado do Vaticano. Trago uma mensagem para Ronaldinho Gaúcho." As palavras Vaticano ecoaram como um trovão. As crianças se entreolharam, curiosas, enquanto os poucos adultos presentes, voluntários do centro, começaram a murmurar. Lucas, escondido atrás de uma trave, arregalou os olhos, sentindo que algo grande estava prestes a acontecer. Ronaldinho, alertado pelo burburinho, tirou o boné e se aproximou, enxugando o suor da testa com a manga da camiseta. "Que está acontecendo, Rita?" perguntou, mas ao ver o sacerdote, sua expressão mudou. Havia algo na presença do Padre Miguel que impunha respeito, não por autoridade, mas por uma paz que parecia vir de outro mundo. "Ronaldinho Gaúcho?" perguntou o Padre Miguel, estendendo um envelope branco selado com cera vermelha, onde o símbolo das chaves de São Pedro reluzia. "Sou o Padre Miguel, secretário pessoal do Papa Francisco. Sua Santidade me pediu que entregasse isso pessoalmente." Ele fez uma pausa, como se as próximas palavras fossem difíceis. Ele escreveu há 3 dias, antes de falecer. O campinho ficou em silêncio absoluto. Ronaldinho sentiu o chão tremer sob seus pés. "Falecer?" repetiu, incrédulo. Rita deixou a prancheta escorregar das mãos, e um suspiro coletivo encheu o ar. O Padre Miguel tirou o celular do bolso e mostrou um título que acabara de ser publicado. "Papa Francisco falece após longa batalha com a saúde." Ronaldinho pegou o envelope com mãos trêmulas. O selo do Vaticano brilhava sob o sol carioca e ele sentiu um peso que não explicava. "Uma carta para mim?" perguntou, buscando nos olhos do sacerdote alguma explicação. O Padre Miguel assentiu. "Leia em oração, Ronaldinho. Sua Santidade insistiu que Deus falará com você através dessas palavras." Sem dizer mais, o sacerdote deu um passo atrás, inclinou a cabeça em respeito e se retirou, deixando para trás um silêncio que pesava mais do que qualquer multidão em um estádio lotado. Rita, recuperando-se do choque, tocou o ombro do irmão. "Ronnie, isso não é qualquer coisa. Vamos para casa. Você precisa abrir isso com calma." Ronaldinho assentiu, mas não conseguia tirar os olhos do envelope. Algo em seu interior, uma voz que ele não podia explicar, dizia que aquele não era um simples pedaço de papel. Era como se o céu tivesse decidido falar diretamente com ele. Lucas, que observara tudo de longe, correu até o Padre Miguel antes que ele entrasse no carro. "Padre, é verdade que o Papa escreveu para o Rony?" perguntou, com os olhos arregalados. O sacerdote sorriu e respondeu: "Sim, pequeno. E talvez, um dia, você entenda por quê." Naquela noite,
A mansão de Ronaldinho, uma construção ampla mas acolhedora nos arredores do rio, estava mergulhada na penumbra. Ele entrou na pequena capela que sua mãe mandara construir anos antes. Um espaço simples com um crucifixo de madeira, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e velas que nunca se apagavam. Rita o acompanhou, mas ficou na porta respeitando o momento. Lucas, que insistira em estar presente, sentou-se em um banco segurando sua bola com mãos nervosas. Ronaldinho colocou o envelope no altar ao lado do crucifixo e se ajoelhou. "Senhor, eu não sei o que isso significa", murmurou, fechando os olhos. "Mas se é a tua vontade, me dá força para entender." Com mãos ainda trêmulas, ele quebrou o selo de cera e abriu o envelope. A caligrafia do Papa, tremida mais clara, enchia a página. As primeiras linhas o acertaram como um chute no peito. "Querido Ronaldinho, filho em Cristo, escrevo com o coração apertado pelo peso destes dias, mas também com a paz de quem viu o invisível. Você é a chama da alegria, e Deus o escolheu para reacender a fé em um mundo que esqueceu de sorrir. Não me restam muitas forças, mas tenho uma última missão, e a entrego a você porque em meio à glória do mundo, você permaneceu humilde. Quando os olhos de uma criança tocarem sua alma, você saberá que a hora chegou. E lembre-se, o reino dos céus pertence aos que são como crianças." Lágrimas escorreram pelo rosto de Ronaldinho. Ele nunca se imaginara digno de tal chamado. A fama, os troféus, os aplausos, tudo isso parecia pequeno diante daquelas palavras. Ele sentia o peso de uma responsabilidade que não compreendia, mas que já começava a queimar em seu peito. Ao dobrar a folha, algo caiu no chão. Um pedaço de papel amarelado, com uma caligrafia diferente, mais firme, mais antiga. Ele o pegou, e seu coração parou ao ler a assinatura. João Paulo II. As palavras, escritas décadas antes, pareciam vivas. Quando o pastor de Roma fechar os olhos, o mundo verá trevas por 3 dias. Mas a luz virá dos humildes. Não temas, pois a fé move montanhas e a obediência abre os céus. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Mateus 5:8. Ronaldinho sentiu o ar ficar pesado. Como era possível? Uma carta dentro de outra, escrita por um santo. Ele olhou para Rita, que lia por cima de seu ombro com as mãos na boca. "Ronnie, isso é loucura", ela sussurrou. "O que o Papa quer que você faça?" Ele não respondeu. Em vez disso, fechou os olhos e rezou, algo que não fazia com tanta intensidade desde criança. "Senhor, eu não entendo, mas se isso vem de ti, me mostra o caminho." Naquela noite, ele não dormiu. As palavras do Papa ecoavam em sua mente, misturadas com a nota de João Paulo II. Ele se levantou de madrugada e foi até a varanda, olhando o mar escuro ao longe. Então, veio o primeiro sonho. Ele estava em Copacabana, mas a praia estava vazia, exceto por um menino de uns 9 anos, chutando uma bola com habilidade. O garoto tinha olhos brilhantes, como se carregassem uma chama. Ele cantava Ave Maria com uma voz cristalina. E quando olhou para Ronaldinho, sorriu antes de desaparecer em um raio de luz. Ronaldinho acordou suando, com o coração disparado, sentindo que a carta, guardada no altar, parecia observar, luz na escuridão. No dia seguinte, ele voltou ao centro de caridade, tentando retomar a rotina. As crianças o receberam com gritos de alegria, pedindo para ele mostrar dribles ou contar histórias dos tempos de Barcelona. Mas Ronaldinho estava distraído. Ele caminhava pelo campinho, observando cada rosto, procurando algo ou alguém. Rita, que o acompanhava, notou a mudança. "Ronnie, você tá esquisito. Essa carta tá te deixando maluco", disse enquanto tomavam café na pequena cozinha do centro. Ronaldinho, segurando uma xícara que mal tocara, baixou o olhar. "Não sei, Rita. É como se o Papa tivesse me dado um peso que eu não entendo. Ele fala de uma criança, de uma hora. Mas o que isso quer dizer?" Rita sempre pratica, franziu a testa. "Então lê de novo ou leva pro padre. Isso não é normal, Ronnie.
O Papa não escreve para qualquer um. Ele assentiu, mas no fundo sabia que não era tão simples. As palavras do Papa. Quando os olhos de uma criança tocarem sua alma, você saberá que a hora chegou. Era um enigma que o mantinha acordado, como um quebra-cabeça divino que ele não sabia montar. Ele decidiu passar o dia com as crianças, achando que o barulho e a energia delas o distrairiam. Ensinou passes, riu com as brincadeiras, mas seus olhos continuavam procurando. Foi então que ele o viu. No canto do campinho, longe do grupo, um menino jogava sozinho. Ele chutava a bola contra uma parede de concreto com uma precisão que lembrava Ronaldinho em seus primeiros anos. O garoto era magro, com roupas gastas e tênis furados, mas seus movimentos eram fluidos, quase mágicos. Quando ele parou para descansar, virou o rosto e Ronaldinho congelou. Os olhos do menino, brilhantes, profundos, cheios de uma luz que parecia não pertencer a este mundo, eram idênticos aos do sonho. Ronaldinho sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele se aproximou lentamente, como se temesse quebrar o momento. "Ei, pequeno, qual é o teu nome?" perguntou, agachando-se para ficar na altura do garoto. O menino sorriu, mostrando dentes tortos, mas encantadores. "Gabriel, tio, eu moro aqui no centro." Ronaldinho olhou nos olhos dele, e por um instante, o mundo ao redor desapareceu. Era como se aqueles olhos carregassem uma mensagem, uma chama que ele reconhecia. "Você gosta de cantar, Gabriel?" perguntou, quase sem pensar. O garoto riu. "Gosto, sim. Minha mãe me ensinou o Ave Maria antes de ir para o céu." "Quer que eu cante?" Ronaldinho assentiu, sentindo o coração apertar. Quando Gabriel começou a cantar, com uma voz pura e clara, Ronaldinho fechou os olhos. Era a mesma melodia do sonho, a mesma luz nos olhos do menino. Ele soube naquele momento que a carta do Papa começava a se revelar. Rita, que observava de longe, percebeu a expressão do irmão. Ela caminhou até ele, preocupada. "Ronnie, o que foi? Você tá pálido." Ele olhou para ela com um brilho diferente nos olhos. "Rita, é ele, o menino da carta. Eu sei que é ele." Ela franziu a testa, confusa, mas antes que pudesse responder, Lucas correu até eles, segurando sua bola. "Tio Rony, o Gabriel é demais. Ele disse que sonhou com um homem brilhante que mandou ele cantar para você." Ronaldinho olhou para Gabriel, que continuava chutando a bola, alheio à gravidade do momento. Ele sentiu uma mistura de medo e certeza. A chama da alegria, como o Papa o chamara, estava começando a queimar mais forte. Naquela noite, de volta à capela, Ronaldinho releu a carta. As palavras pareciam pulsar, como se ganhassem vida a cada leitura. Ele segurou a nota de João Paulo II, traçando as letras com os dedos. 3 dias de trevas, murmurou, a luz dos humildes. Ele não entendia tudo, mas sabia que Gabriel era o começo. O menino, com seus olhos de fogo e sua voz de anjo, era a chave para o que quer que Deus tivesse planejado. Ronaldinho fechou os olhos e rezou novamente, pedindo coragem. Ele não era um santo, não era um pregador. Era apenas um jogador de futebol, um homem que amava fazer as pessoas sorrir. Mas pela primeira vez, ele sentiu que sua vida tinha um propósito maior, um chamado que vinha do céu. Nos dias seguintes, ele começou a mudar. Passava mais tempo no centro de caridade, conversando com Gabriel, ouvindo suas histórias. O menino contava sobre sua mãe, sobre os dias difíceis na favela, mas sempre com um sorriso que desarmava. Ronaldinho percebeu que Gabriel não era apenas talentoso no futebol. Ele tinha uma fé simples, pura, que parecia iluminar todos ao redor. As outras crianças o adoravam, e até os voluntários mais céticos se encantavam com sua energia. Ronaldinho começou a levar Gabriel para casa, deixando-o passar os fins de semana com a família. Rita, inicialmente resistente, acabou se rendendo ao charme do menino. "Você tá virando pai, Ronnie", brincou ela, mas seus olhos brilhavam de orgulho. Enquanto isso, a notícia da morte do Papa Francisco espalhava-se pelo mundo. As TVs mostravam multidões em Roma, bispos reunidos para o conclave, um Vaticano imerso em luto. Ronaldinho assistia aos noticiários com um nó na garganta.
Ele não contava a ninguém sobre a carta, exceto a Rita e Lucas, mas sentia que o mundo estava à beira de algo grande. Ele começou a sonhar com o menino da praia todas as noites. E em cada sonho, a voz de Gabriel cantando Ave Maria ficava mais clara. Às vezes, ele via o Papa Francisco, vestido de branco, sorrindo e apontando para Gabriel. A chama está com você, Ronaldinho, dizia a figura antes de desaparecer. Uma semana após receber a carta, Ronaldinho tomou uma decisão. Ele ligou para seu agente e cancelou uma campanha publicitária milionária, algo que chocou Rita. Você tá louco? Isso é a Nike, Rony? Exclamou ela. Ele apenas sorriu. Rita, tem coisas mais importantes que dinheiro. Eu preciso entender o que o Papa queria. Ela balançou a cabeça, mas no fundo sabia que o irmão estava diferente. Ele não era mais apenas o Ronaldinho dos comerciais, dos dribles, dos holofotes. Ele era um homem em busca de algo maior. No centro de caridade, Ronaldinho organizou uma pequena reunião com as crianças e os voluntários. Ele não mencionou a carta, mas falou sobre fé, sobre como Deus falava através dos pequenos gestos. Gabriel, sentado na primeira fila, ouvia com atenção, seus olhos brilhando como estrelas. Quando a reunião acabou, ele correu até Ronaldinho e entregou-lhe um desenho. Uma bola de futebol com uma cruz no centro e ao lado um homem sorrindo com uma auréola. É você, tio Ronnie, disse o menino. Você é o homem da alegria. Ronaldinho abraçou Gabriel, sentindo as lágrimas subirem. Ele sabia que a jornada estava apenas começando e que a carta do Papa era mais do que um pedaço de papel. Era um chamado, uma missão, uma chama que ele precisava carregar. Não para si mesmo, mas para o mundo. O sol escaldante do Rio de Janeiro banhava o campinho de terra do Centro de Caridade, onde o eco dos chutes na bola misturava-se ao riso das crianças e aos gritos animados dos voluntários. Ronaldinho Gaúcho, com sua camiseta surrada e o sorriso que parecia nunca desbotar, estava no meio do campo, mas sua mente vagava longe. Desde que recebera a carta do Papa Francisco, uma semana antes, sua vida parecia ter saído dos trilhos. As palavras tremidas do Santo Padre, chamando-o de chama da alegria e falando de uma hora marcada pelos olhos de uma criança, perseguiam-no como um hino que ele não conseguia parar de ouvir. A nota de São João Paulo II, encontrada dentro do envelope, com sua profecia de 3 dias de trevas, e a luz dos humildes pesava ainda mais. Ele tentava manter a rotina, treinar as crianças, assinar contratos publicitários, atender a imprensa, mas algo dentro dele havia mudado. Cada chute na bola, cada sorriso forçado para as câmeras, cada noite mal dormida, o lembrava de que algo maior o chamava. Gabriel, o menino de 9 anos que Ronaldinho conhecera no centro, tornara-se o centro de seus pensamentos. Os olhos brilhantes do garoto, idênticos aos do sonho que o assombrava, e sua voz cantando Ave Maria com uma pureza que parecia vir do céu, eram como peças de um quebra-cabeça que ele ainda não entendia. Gabriel era diferente. Órfão, criado nas ruas duras da favela, ele carregava uma leveza que desarmava. Não era só seu talento com a bola, os dribles rápidos, os passes precisos que lembravam Ronaldinho em seus primeiros anos. Era sua fé, sua alegria, sua capacidade de fazer todos ao redor sorrirem, mesmo em meio à pobreza. As outras crianças o chamavam de pequeno anjo, e os voluntários contavam histórias de como Gabriel, com um simples abraço, consolava quem estava triste. Ronaldinho sentia que o menino era a chave para a missão do Papa, mas não sabia como ou porquê. Naquela manhã, enquanto o calor fazia o ar tremular, Ronaldinho decidiu conversar com Gabriel. Ele o encontrou no canto do campinho, chutando uma bola de couro tão velha que as costuras estavam se desfazendo. Ei, pequeno anjo, chamou Ronaldinho, agachando-se ao lado dele. Como tá o treino? Gabriel sorriu, mostrando os dentes tortos que davam um charme especial ao seu rosto magro. Tô tentando aquele drible seu, tio Rony. Aquele que você fez contra o Real Madrid, sabe? Ronaldinho riu, mas seus olhos estavam sérios. Você é rápido, garoto. Mas me conta uma coisa. Aquele sonho que você teve
Com o homem brilhante. Ele disse mais alguma coisa? Gabriel parou de chutar a bola e olhou para Ronaldinho com uma intensidade que não combinava com sua idade. Ele disse que você está carregando uma luz grande, tio. Que você vai mostrar para as pessoas que Deus não esqueceu delas e que eu preciso cantar para te ajudar a lembrar. Ronaldinho sentiu um arrepio descer pela espinha. Ele já ouvira Gabriel falar do homem brilhante antes, mas cada vez que o menino repetia parecia mais real, mais urgente. E esse homem, ele te disse quem era? Perguntou, quase sussurrando. Gabriel balançou a cabeça. Não, tio. Só disse que ele tá com o Papa agora e que eles estão torcendo por você. O menino sorriu como se fosse a coisa mais natural do mundo e voltou a chutar a bola. Ronaldinho ficou em silêncio, processando as palavras. Ele olhou para o céu, onde o sol brilhava sem piedade, e sentiu uma mistura de medo e certeza. Gabriel não era apenas um menino talentoso. Ele era o sinal que o Papa mencionara, o par de olhos que tocaria sua alma. Mas o que vinha depois? O que significava ser a chama da alegria? Ele não era um padre, não era um profeta. Era apenas um jogador de futebol. Um homem que amava fazer as pessoas felizes. Mas a carta, guardada na capela de sua casa, parecia pulsar com uma energia que ele não podia ignorar. Rita, sua irmã, notou a mudança no irmão. Durante o almoço no centro, enquanto comiam feijão com arroz em pratos de plástico, ela cutucou com um garfo. Ronnie, você tá com cara de quem viu um fantasma. Essa carta tá te comendo vivo, né? Ele suspirou, mexendo na comida sem apetite. É mais que a carta, Rita. É o Gabriel. Ele sabe coisas que não devia saber. E aqueles olhos? Eu vejo eles toda noite, nos meus sonhos. Rita franziu a testa, sempre prática. Tá, mas e agora? Você vai virar monge? Ou vai contar pro mundo que o Papa te mandou uma carta maluca? Ronaldinho riu, mas era um riso sem força. Não sei, mana. Só sei que não posso fingir que nada aconteceu. Naquela tarde, Ronaldinho tomou uma decisão ousada. Ele reuniu os voluntários e as famílias do centro para uma noite de oração, algo que nunca fizera antes. Vamos agradecer por tudo que temos, disse ele, tentando soar casual. Mas no fundo, ele queria testar algo. Queria ouvir Gabriel cantar novamente na frente de todos, para ver se o que sentia era real. A notícia se espalhou rápido pela favela e à noite o campinho estava lotado. Homens, mulheres, crianças, muitos que nunca pisavam numa igreja vieram curiosos para ver o que Ronaldinho estava tramando. Velas foram acesas, formando um círculo de luz trêmula no meio do campo. Padre Pedro, um sacerdote local que conhecia Ronaldinho desde a infância, conduziu uma oração simples, pedindo paz e esperança. Então, Gabriel subiu num caixote que servia de palco improvisado. Com sua camiseta rasgada e os tênis furados, ele parecia pequeno demais para a multidão que observava. Mas quando abriu a boca e começou a cantar Ave Maria, o silêncio tomou conta. Sua voz, clara como um sino, parecia atravessar o ar quente da noite e tocar cada coração presente. Ronaldinho, de pé ao lado de Rita, fechou os olhos, sentindo a melodia envolver sua alma. Era a mesma voz do sonho, a mesma luz que ele via nos olhos do menino. Mas então, algo impossível aconteceu. As luzes do campinho, que estavam apagadas por falta de energia, começaram a piscar. Primeiro lentamente, depois com um ritmo frenético, como se respondessem à voz de Gabriel. A multidão murmurou, alguns com medo, outros com espanto. Lucas, o menino que Ronaldinho protegia, gritou: "É um milagre, tio Ronnie." Rita, que segurava o celular para gravar, deixou o aparelho cair, incapaz de conter a emoção. Padre Pedro, com lágrimas nos olhos, fez o sinal da cruz. Quando Gabriel terminou de cantar, as luzes pararam de piscar, mas o silêncio era tão profundo que se podia ouvir o coração de todos batendo. Ronaldinho se aproximou do menino, ajoelhando-se diante dele. "Gabriel, como você faz isso?" perguntou, com a voz embargada. O garoto apenas sorriu. "Não sou eu, tio. É o homem brilhante. Ele disse que você ia entender." Ronaldinho abraçou o menino,
sentindo que algo maior estava em movimento, algo que ele não controlava. A notícia do milagre do campinho se espalhou como fogo. No dia seguinte, repórteres apareceram no centro, querendo saber o que acontecera. Alguns falaram de fanatismo religioso, outros de truque para chamar atenção. Ronaldinho recusou entrevistas, mas não conseguia parar de pensar no que acontecera. Ele voltou à capela de casa e releu a carta do Papa, buscando respostas. As palavras pareciam mais vivas agora. Quando os olhos de uma criança tocarem sua alma, você saberá que a hora chegou. Ele olhou para a nota de João Paulo II com sua promessa de luz após as trevas e sentiu um chamado que não podia ignorar. Nos dias seguintes, Ronaldinho começou a agir. Ele cancelou mais compromissos publicitários para desespero de Rita e passou a organizar torneios de futebol no centro, mas com uma diferença. Cada jogo começava com uma oração e Gabriel sempre cantava. As crianças adoravam e as famílias da favela, que antes viam Ronaldinho apenas como um ídolo distante, começaram a enxergá-lo como um líder. Ele não falava abertamente sobre a carta, mas compartilhava mensagens de esperança, dizendo coisas como: Deus fala através dos pequenos, como Gabriel. A gente só precisa ouvir. Rita, embora preocupada com a reputação do irmão, começou a se envolver. Ela organizava as doações, coordenava os voluntários e até ajudava a montar os altares improvisados para as orações. Mas Ronaldinho sentia que precisava de mais respostas. Ele não entendia o que significava ser a chama da alegria ou como poderia cumprir a missão do Papa. Ele decidiu voltar a Porto Alegre, sua cidade natal, um lugar de ruas simples e memórias de infância, onde ele chutava bolas de meia nos campinhos de terra. Rita insistiu em ir junto, preocupada com o estado de espírito do irmão. Você tá parecendo um peregrino, Rony. Não gosto de te ver assim, como se carregasse o mundo nas costas, disse ela, enquanto faziam as malas. Ronaldinho sorriu, mas seus olhos estavam distantes. Não é o mundo, mana, é algo maior. Carlos, seu antigo treinador, um homem de 70 anos com o rosto marcado pelo sol e uma fé inabalável, também se juntou à viagem. Se o Papa te escolheu, garoto, é porque Deus tem um plano. Mas você precisa abrir os olhos, disse Carlos, com sua voz rouca. Gabriel, que se tornara inseparável de Ronaldinho, pediu para ir. Quero ver onde você cresceu, tio Ronnie. Vai ser uma aventura, exclamou com os olhos brilhando. Ronaldinho riu, mas sentiu um aperto no peito. Ele sabia que levar Gabriel não era apenas uma questão de afeto. O menino era parte do mistério, parte do chamado. Lucas, o outro menino do centro, ficou no Rio, mas fez Ronaldinho prometer que contaria tudo quando voltasse. Quero saber se o homem brilhante aparece de novo, disse Lucas segurando sua bola. Quando chegaram a Porto Alegre, o ar fresco das colinas gaúchas os recebeu como um abraço. O bairro onde Ronaldinho crescera não mudara muito. Casas de tijolo aparente, crianças brincando na rua, o cheiro de churrasco pairando no ar. Os vizinhos reconheceram Ronaldinho imediatamente, correndo para abraçá-lo. É o nosso campeão! Gritavam os mais velhos, enquanto as crianças pediam para ele mostrar um drible. Mas Ronaldinho não estava ali para autógrafos. Algo o puxava para a igreja do bairro, um templo pequeno com um campanário torto e um altar decorado com flores silvestres. Ele entrou sozinho, deixando Rita, Gabriel e Carlos do lado de fora. O silêncio da igreja era profundo, quebrado apenas pelo ranger dos bancos de madeira e pelo canto distante de um pássaro. Ronaldinho se ajoelhou diante do crucifixo, a carta do Papa na mão. Senhor, eu não sei o que queres de mim, mas estou aqui. Fala, por favor, murmurou com os olhos fechados. Ele não esperava uma resposta imediata, mas então ouviu passos leves atrás de si. Ao se virar, viu um homem idoso que não reconheceu. Ele era alto, com o rosto enrugado como um mapa antigo e olhos que pareciam ver além do visível. Vestia uma túnica simples e carregava um cajado de madeira entalhada. Eu te esperava, Ronaldinho, disse o homem, com uma voz que era ao mesmo tempo firme e acolhedora. Ronaldinho se levantou confuso. Quem é o senhor? Como sabe meu nome? O homem sorriu, exalando uma paz que desarmava. Me chamo João.
Sou um guardião de algo que o Papa quis que você encontrasse. Da túnica, ele tirou um caderno preto, com capas de couro tão gastas que pareciam ter sobrevivido séculos. Este diário pertenceu a Santa Teresa de Calcutá. Dentro dele está a profecia que o Papa Francisco confiou a você. Ronaldinho pegou o caderno com mãos trêmulas, sentindo que ele pesava mais do que deveria. Ele abriu a primeira página e viu uma frase escrita em tinta desbotada. A chama da alegria conduzirá o povo através das trevas. Quando os olhos de uma criança tocarem o escolhido, a hora começará. Ele olhou para João, buscando explicações. Por que eu? Eu não sou ninguém especial, sou só um jogador de futebol. João colocou a mão em seu ombro. Deus não escolhe os perfeitos, Ronaldinho. Ele escolhe os dispostos. Você deu alegria aos pobres, sorriu quando o mundo te julgou e nunca esqueceu de rezar. Isso é o que ele vê. Antes de sair, João apontou para a porta da igreja. Procure a criança, seus olhos te guiarão. Ronaldinho saiu do templo com o coração acelerado, o caderno sob o braço. Do lado de fora, Rita, Gabriel e Carlos o esperavam, mas não estavam sozinhos. Gabriel, que brincava com uma bola improvisada, olhou para Ronaldinho e seus olhos brilharam com a mesma luz do sonho. Naquela noite, Ronaldinho reuniu a família numa praça do bairro. Ele não sabia por quê, mas sentia que precisava ouvir Gabriel cantar novamente. A notícia da chegada do craque se espalhara, e dezenas de moradores vieram, trazendo cadeiras de plástico e lanternas. Gabriel, tímido no começo, subiu num banco e cantou Ave Maria. Sua voz encheu a praça, e algo extraordinário aconteceu. Um som estranho, como o rugido de ondas do mar, ecoou pelo bairro, embora Porto Alegre estivesse a centenas de quilômetros do oceano. No céu, pontos de luz piscaram, como estrelas dançando. Os moradores, alguns com medo, outros com reverência, começaram a rezar. Carlos, com lágrimas nos olhos, segurou o braço de Ronaldinho. É um sinal, garoto. Deus está aqui. Rita, que gravava tudo com o celular, deixou o aparelho cair incapaz de conter a emoção. Gabriel terminou de cantar e olhou para Ronaldinho. O homem brilhante está feliz, tio. Ele disse que você está começando. Ronaldinho abraçou o menino, sentindo que a profecia do Papa estava se desenrolando diante de seus olhos. Ele não entendia tudo, mas sabia que Gabriel era mais do que um menino. Ele era a luz que o Papa prometera, o sinal de que a hora estava próxima. E Ronaldinho, com sua fé simples e seu coração aberto, estava pronto para seguir, mesmo sem saber para onde o caminho levaria.